Então, só relembrando, vocês peguem o caderno do aluno, volume 2, abre lá na situação de aprendizagem 1, que a gente vai dar início a algumas atividades. A gente já havia trabalhado com o mito do Minotauro, tá? A gente viu, então, que os mitos são importantes fontes históricas, não as únicas, mas são importantes fontes históricas para a gente conhecer o passado de muitos povos, tá? Sempre nesses conjunto de narrativas que mistura fantasia com realidade, ajuda o historiador sempre a decifrar alguns pontos desse passado, tá? Então, vamos lá na situação de aprendizagem 1 do caderno do aluno. Eu vou abrir, vou colocar no vídeo aqui para vocês. Página 69. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim, professor. Então, vamos nessa. Então, situação de aprendizagem 1, civilização grega. A constituição da cidadania clássica e o regime democrático ateniense. Os excluídos do regime democrático, democracia e escravidão no mundo antigo e contemporâneo. Tá? Então, o que vocês entendem por cidadania? Quem quer falar? Ninguém? Ah, Quem? professor, não, cidadania eu penso que é, tipo, a sociedade, tipo, cada pessoa. Sim, a cidadania, ela vem de cidadão. Para você ser um cidadão, você tem que estar inserido num contexto social de algum local. Tá? Esse contexto, basicamente, ele é formado por direitos e deveres. Né? O que a pessoa tem de direito e o que ela tem que fazer para ter a sua cidadania. Tá? Quando a gente fala aqui cidadania clássica, a clássica é aquele primeiro momento, aquela primeira definição de cidadania que vai surgir justamente nesse período que a gente está estudando, em específico no mundo grego, tá? Democracia, vocês já sabem o que é, tá? Então, temos na Grécia Antiga, em específico em Atenas, o surgimento desse pensamento democrático, que não é igualzinho o nosso, ele tem diferenças. Claro que com o passar do tempo, a questão da democracia foi sendo desenvolvida, né? A gente imagina que a palavra desenvolvida seja para melhor. Nós também temos a questão de estudar de que esse regime democrático não era tão democrático assim, existiam excluídos. Então a gente vai ver como que funcionava isso. E, ao mesmo tempo, parece contraditório a gente falar que democracia e escravidão viviam juntos. Mas na Grécia Antiga vivia. Então a gente vai também analisar a questão da democracia e da escravidão no mundo antigo e também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Que é a idade contemporânea, tá? A gente tem um textinho disparador, tá? A gente vai fazer agora uma leitura compartilhada. Então, eu vou convidar algum de vocês para fazer essa leitura. Alguém se habilita? Eu posso ler. Oi? Eu posso ler. Manda ver, então. Esse primeiro quadro roxo, né? Isso. Ok. A história da Grécia Antiga é muito anterior à imagem que apresentam da cidade de Atenas clássica, exibida nos filmes e games, geralmente marcada por uma arquitetura imponente e por uma democracia em pleno desenvolvimento. Aí, Você peraí. teria... Vamos dar uma paradinha aqui. Ok. Vocês entenderam esse primeiro
pedacinho do texto? Quem Sim. quer falar? O que Sim. quer dizer? Fala para mim com suas próprias palavras, alguém. Tá falando que, tipo, a imagem, a história da Grécia em si antiga não é a mesma imagem que a mídia passa, sabe? Dos jogos e nos filmes. É como se ela fosse uma coisa diferente do que foi apresentado pra gente. E como os filmes e a mídia mostram essa Atenas clássica? Com uma arquitetura imponente e uma democracia em pleno desenvolvimento. Então, se o texto está falando isso, ele está passando a ideia de que não é bem assim que mostra nos filmes, nos games ou nos outros suportes, tá? A gente sempre lembra da Grécia Antiga, o Parthenon, né? Que é aquela construção que até hoje o pessoal vai visitar as ruínas. Então, acha também que a democracia era perfeita, ou que era igual à da nossa contemporaneidade. Obviamente, nem a nossa democracia é perfeita, muito menos naquela época. Então, é muito importante a gente entender o contexto histórico da Atenas clássica para poder desmistificar essa ideia de perfeição atribuído a Atenas. Tá bom? Entenderam agora? Uhum. Continua, Emanuel, por favor. Ok. Os gregos se organizaram como um conjunto de cidades politicamente independentes e unidas pela cultura comum. Aí, Diversos. antes de continuar, qual que é a informação que esse trecho está passando para nós? Se organizavam como um conjunto, né, uma reunião de cidades, o quê? Politicamente independentes. O que significa isso? É como se, é como se todas as cidades fossem estados, por exemplo? Exatamente. Inclusive, o nome é cidade-estado. No caso da Grécia Antiga, nós vamos dar o nome dessas cidades-estados de polis, né? Ou, como alguns preferem no plural, poleis. Tá? Tanto é que, se vocês pararem para pensar, quantas cidades no Brasil vocês conhecem que termina com a palavra polis? Hum, Vai falando aí alguns exemplos. com polis. Vou falar um. Tem Itápolis. Itápolis. Aliás, Itápolis o nome Itápolis é uma mistura do grego, que é polis, com Ita, que é indígena. Olha só que coisa mais doida, né? Que mais? Ó, Pradópolis. Vamos lá, mais duas. Jardinópolis. Isso, que mais? Flor. Tem Florianópolis. Isso. Fernandópolis. Isso. Divinópolis. E assim vai. Tá? Então, esse polis em grego aí é cidade. Tá? Assim como tem aqueles mais para frente, quando a gente for entrar em Idade Média, a gente vai ver sobre os burgos, né? A formação dos burgos, que deu origem à palavra burguesia. Tem algumas cidades europeias, inclusive brasileiras, que termina também com burgo, ou burg, né? Que nem Johannesburgo, e outras palavra Hamburgo, e outras palavras que significa cidade em outros idiomas, tá? Bem, essas cidades independentes, vocês acham que existe ainda hoje cidades politicamente independentes de algum país? Eu acho que sim, professor. Eu também acho. Deve existir, pelo Só menos em algum lugar. do jeito que eu perguntei, né? Já dei a resposta. Mas vocês sabem qual? Não. Bom, é claro que hoje a cidade que eu vou falar, ela não é tanto uma cidade-estado em relação a Atenas ou a qualquer polis da Grécia Antiga. Não é tão independente assim, mas existe um certo grau de autonomia,
política, econômica e assim por diante. Que no caso é Hong Kong. Né? Vira e mexe está aparecendo sempre no noticiário Hong Kong entrando em conflito com o governo chinês. Tá? Quem tiver curiosidade, é só pesquisar na internet. Agora não vai dar tempo de eu falar. E Hong Kong a gente vai estudar só o ano que vem profundamente. Tá? Profundamente também não, né? Que vai ser mais contextualizado do porquê que Hong Kong é separado da China, qual foi os acontecimentos que levaram a isso, tá? Só que apesar das cidades serem independentes, serem cidades-estado, eles possuíam então uma cultura comum, como por exemplo o idioma, a religião, a grandes semelhanças em organização social, né? Tinha diferenças e tinha semelhanças, tá? Então tinha uma cultura comum, tá ok? Continua, por favor, Emanuel. Ok. Diversos povos ocuparam, povoaram e formaram o território grego, desde 3000 antes da Era Comum. Isso. Por que você falou da Era Comum? Porque atualmente eles estão usando mais era, né? Eles estão passando a usar a Era Comum para poder englobar todos os povos e culturas, já que nem todo mundo, né, acredita no cristianismo. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso, é exatamente isso. Inclusive tem o númerozinho 1 ali, aí no rodapé do Ah, caderno sim. do aluno vai até explicar. O centro de mídias, as aulas os professores já tocaram sobre esse assunto. Bom, para mim, que estou acostumado a usar antes de Cristo ou depois de Cristo, desde quando eu me entendo por gente, eventualmente, na verdade nem eventualmente, geralmente eu não vou falar isso, mas não é porque eu não concordo, é porque a gente está acostumado, tá bom? Tomar cuidado, gente, que na hora que vocês forem fazer algum processo seletivo para ingressar num curso de graduação, né, numa faculdade, universidade, ficar atento que muito provavelmente eles não vão usar essa nomenclatura, tá? Então eles vão usar aquele antes de Cristo ou não vão colocar nada, que já significa que é depois de Cristo. Todo mundo entendeu esse antes da Era Comum? Na minha parte, sim. Sim. Da minha Outra também. coisa, ok. Outra coisa importante que fala essa última ideia que a gente leu é porque é comum a gente se perguntar, beleza, mas será que os gregos antigos, eles pipocaram lá na Grécia? Ou eles vieram de algum lugar? Olha, gente, eles vieram de algum lugar, claro, né? E essas migrações, elas foram sendo constantes, até que um povo foi sobressaindo sobre outro, foi dominando. Então é uma história formada por vários povos, especialmente o que a gente chama de povos indo-europeus. São povos que saem lá da região da Índia, da Ásia, e vêm para a Europa se instalar, tá? Vai haver uma atividade que eu vou explicar para vocês para pesquisarem sobre esses povos, tá? Então aí vocês vão ficar sabendo mais, tá joia? Outra coisa importante que é bom falar é que quando o centro de mídias começar as aulas sobre a Grécia Antiga, eu espero que a gente já esteja adiantado aqui na situação de aprendizagem, porque a aula expositiva ela vem depois dessa primeira etapa que a gente trabalha com a situação de aprendizagem, tá? Então, vocês vão construindo o conhecimento de uma forma diferente para depois sistematizar numa aula expositiva, tá? Vamos ver se a gente consegue avançar bastante. Ok? Vamos para a atividade 1, então. Proposta. A história em um QR Code. O mundo grego antigo e nós. Em grupo, nós não vamos fazer bem em grupo, tá? Já já a gente conversa. Em grupo, com a organização de seu professor, pesquise
e produza uma exposição sobre as principais influências da cultura grega antiga na nossa sociedade. Registre-a através de fotos, vídeos e áudio. Converta os resultados das pesquisas em QR Code para divulgação no mural da escola. Todo mundo sabe o que é QR Code aqui? Sim. Acredito que Bom, sim. aqui embaixo no Saiba Mais, está explicando assim um histórico do QR Code e tal, para que serve, mas vocês já estão habituados. Olha, gente, nós não estamos, então, em condições de fazer nenhuma exposição no mural da escola. Por outro lado, a escola tem o Facebook, tá? A gente pode pensar uma forma de usar aquele espaço para que, de repente, outros alunos ou professores possam interagir com a produção de vocês, tá? O que vocês acham? É possível fazer isso? Acho que sim. Sim. Acha ou é possível? É possível. É possível. Ótimo, isso, muito bem. Olha, o que é para pesquisar? Vamos, grifem aí o que é para pesquisar. Depois que você terminar de grifar, me fala. O que você grifou? Ok, grifei. Fala então, o que você grifou? Pesquise e produza uma exposição sobre as principais influências da cultura grega antiga na nossa sociedade. Isso, então olha lá, ó. O que nós vamos fazer? Pesquisar sobre influências da cultura grega antiga, claro, né, não a de hoje, na nossa sociedade. Eu já dei spoiler. Qual que é uma delas? Por exemplo, o Polis, no nome da cidade. Isso, exatamente. Olha, como que a gente vai fazer isso, né? Porque essa pesquisa, ela vai poder ser feita em qualquer suporte, só que esse suporte, eu gostaria que vocês usassem suportes digitais, tá? Fazendo no computador. Obviamente, quem não tiver facilidade, vai procurar fazer isso de outra forma. Então, cada um vai ter a liberdade total de fazer a sua pesquisa e passar para o suporte que melhor lhes convier, tá? Então, pode ser foto, vídeo e áudio. Pode ser PowerPoint, pode ser no Word, pode ser na onde vocês quiserem, tá? O importante é que isso vire um QR Code. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque vocês vão ter que hospedar essa produção em algum lugar na internet para depois criar o QR Code. Vocês sabem o que é uma nuvem? Aquele Sim. lugar, todo Pode mundo ser que sabe? online, né? Não é? Isso. Vocês têm, vocês usam. Bastante. Porque é bem prático, né? Afinal de contas, a gente, por exemplo, não precisa nem gastar espaço do nosso celular ou do próprio computador. É uma coisa bem interessante. Quem aqui está acompanhando ou que vai acompanhar depois que eu postar a gravação do vídeo, é importante que exerça o protagonismo e troque ideias com alunos, se você não souber fazer isso. Tá? Então, por isso que funciona, por isso que a atividade pede em grupo, tá? Porque é para trocar essa ideia. Então, eu gostaria que vocês, espontaneamente, formassem duplas para fazer essa atividade. De preferência, não haver duplas que ambos ou ambas têm dificuldade com recursos digitais. Sempre é bom ter alguém orientando o outro a respeito desse uso da tecnologia. Óbvio que não é obrigatório fazer em duplas, pode fazer sozinho, tá? Mas em trio já é muita informação, tá? Todo mundo tá entendendo por enquanto? Então vocês vão fazer em duplas ou sozinho. E vão ter que fazer essa pesquisa e compartilhar o resultado dessa pesquisa de forma digital.
Esse é um certo desafio para vocês fazerem, tá? E é legal, porque isso vai desenvolver muito a habilidade de vocês, que vocês vão usar depois da escola. Não só durante a escola, mas também depois, tá? É óbvio que eu entendo um pouquinho disso e vocês podem tirar dúvidas comigo. Então, mandem as dúvidas em privado, daquele jeito de sempre. Ou no próprio grupo, tá? Eu até prefiro que mande no grupo de história essas dúvidas, dessas atividades, porque assim a gente pode compartilhar a resposta com outros estudantes, tá? Então, é possível fazer essa atividade? Sim ou não? Facinho. Sim. Bom, então já fica aí. Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Vocês vão me entregar quando conseguirem. E eu gostaria que vocês me entregassem essa atividade até sexta-feira que vem. Só que, olha, cuidado. Como a gente marca para daqui uma semana e meia, pode ser que vocês deixem para a última hora. Não façam isso, porque senão vai acumular, porque eu vou passar outras atividades e professores vão passar outras atividades. Tá? Lembrando que, ó, veja bem que nós estamos utilizando o caderno do aluno. Então, tudo que eu passar para vocês, em teoria, no presencial, seria possível entregar nos prazos estabelecidos agora por mim, tá? Nesse prazo, eu não vou pedir a participação de vocês. Nesse caso aqui, vamos dizer assim, não está sendo bem uma democracia, na questão do prazo, tá? O resto é. Porque eu tenho também que me organizar. Se eu falar, olha, pessoal, vamos entregar quando vocês quiserem, aí eu vou receber coisa lá no Natal, né? Não vale. Então, a ideia é chamar a atenção da comunidade que está fazendo parte lá do Facebook e que vocês mostrem o trabalho de vocês. Observe que essas fotos, vídeos e áudio, eles devem ser produzidos por vocês. Nada de chegar lá, pegar uma videoaula de alguma coisa no YouTube, fazer o QR Code e postar. Se vocês quiserem fazer vídeo, é de vocês. Vocês que vão fazer. Produção própria. Tá bom? Pode ser um vídeo gravado, pode ser um vídeo por exibição de slide, usando essas ferramentas que os professores usam de gravação. Agora, quem tem vergonha pode fazer um podcast. Quem não sabe o que é um podcast, digita lá na internet o que é um podcast. Ele vai explicar como que funciona, vai lá e faz. Quem ainda tem vergonha também de, além da imagem, da voz, faz lá uma exposição, um conjunto de fotos. Organiza essas fotos do jeito que vocês preferirem, tá? Ah, professor, eu posso, por exemplo, fazer um cartaz, tirar um print e mandar? Não, ó, veja bem, não adianta me mandar o print da atividade, eu quero o QR Code. Então, vocês vão me mandar o QR Code, eu vou pegar meu celular, vou apontar e vou ver como que ficou. Tá? Depois, a gente combina de colocar no Facebook da escola. Tá? E que eu tenho que pedir permissão para vocês também. Todo mundo entendeu essa atividade? Sim. Sim, professor. Então, beleza, vamos dar continuidade. Então, aqui embaixo temos a atividade 2 na página 70. Tá? Texto 1. A formação da civilização grega. Alguém quer ler para mim, por favor? Fora o Emanuel, por enquanto. Vamos dar oportunidade para outro estudante. Eliamai. Vitão. Júlia. Ih, vai ter que ser o Emanuel de novo? Eu leio. Quem? Eu leio. Então vai, manda ver. O território grego antigo foi ocupado por diferentes povos. Para compreender o início da ocupação do território heleno, os historiadores possuem significativo número de vestígios arqueológicos. Aí, vamos parando aí depois do ponto final para a gente poder entender, né? Uma leitura compartilhada tem essa forma de se fazer. A gente vai parando e vai conversando, tá?
Tem alguma palavra que vocês acharam aí, digamos, interessante? Heleno. Também, território heleno. Vocês já pararam para... Vocês já perceberam o que significa, mas vocês já pararam para pensar que aquele nome Helena tem a ver com Grécia? Nossa. Agora sim, né? É. Agora vocês têm. Então, sempre que a gente falar sobre essa palavra heleno, ou palavras que são originárias, né, são derivadas desse substantivo, como, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, helenístico, tem então a ver com a Grécia Antiga, tá bom? Pode continuar a leitura, por favor. Há também as obras literárias, Ilíada e Odisseia, atribuídas ao poeta Homero, que representam um grande vínculo cultural comum entre os gregos. Aí. Então, aí no caso, seria a Ilíada e a Odisseia, obras do famoso Homero. Vocês já ouviram falar de Ilíada e Odisseia? Eu não. Também não. Mas eu Não como obras aposto, literárias. mas eu aposto que vocês já ouviram falar da Guerra de Troia. Sim, sim. Então depois vocês, por curiosidade, pesquisem. O que tem a ver a Guerra de Troia com essa tal de Ilíada ou, no caso, da Odisseia? Né? Bate um Google lá, coloca Ilíada, depois Odisseia, dá uma lida lá, bata a curiosidade. Agora não vai dar tempo da gente ficar falando bastante sobre isso. Tá bom? Lembrando que a Ilíada e a Odisseia são consideradas fontes históricas, apesar de haver uma literatura bastante fantasiosa, tá? Então vocês vão ver lá que tem ciclopes, tem titãs, tem um monte de coisa lá da mitologia grega, tá? Pode continuar, por favor. Elas sobreviveram ao tempo e chegaram até nós, servindo de referência direta para o entendimento deste período. Isso daí eu acabei de falar para vocês, tá? Continuando, temos lá, então, as atividades propriamente ditas. Que vocês vão realizar uma pesquisa na internet ou outros recursos didáticos, né? Se alguém tiver algum livro didático, pode utilizar, para preencher o quadro abaixo em seu caderno. Então, vocês vão transportar esse quadro do caderno do aluno para o caderno de vocês, tá? O título dessa tabela é Povos Formadores da Civilização Grega. Então, vocês... Peraí, gente. Ô, José Eduardo, dá para você baixar essa televisão e fechar a porta? Nossa, ele fica assistindo aquele youtuber minguado, ele dá uns gritos. Nossa, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Então, esses povos, vocês vão colocar que tipo de povo que veio para lá, que época, que lugar que foram e algumas considerações históricas, né? O que esses povos fizeram, tal. Alguma coisa que você achar importante colocar. Tá bom? Facinho, né? É só uma pesquisa rapidinho, coisa de 15 minutos, talvez 15 minutos a meia hora, para quem tem mais dificuldade com internet, é o que vai demorar para fazer, tá bom? Alguma dúvida sobre essa atividade A? Não. Tranquilo, então. Nós vamos até 10h30, né? É isso. Tudo bem, vamos para o item B. No período clássico grego, por que a gente fala clássico mesmo? Está se referindo ao passado, não a hoje, tá? Duas importantes cidades-estados se formaram, Atenas e Esparta. Identifique e explique os dois modelos políticos de governo implementados nessas duas cidades, destacando suas semelhanças e diferenças em relação à sociedade, à política e à economia. Bom, é só fazer uma tabela comparativa entre Atenas e Esparta.
tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma sugestão de uma tabela, tá bom? Só um momentinho que eu vou ter que mudar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento desse documento e a gente vai pegar outro agora. Então, é uma sugestão para uma tabelinha simples, tá? Façam grande, tá? Vocês não vão ficar copiando tudo aquilo que vocês lêem, vocês têm que saber resumir já, tá? Então, tem de um lado Atenas, do outro Esparta. Qual que é o modelo político que cada um adotava, como que funcionava a sociedade de um e outro e como que era a economia, tá? Então, vocês já sabem que a política, a sociedade e a economia é o tripé da história, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que, com essa atividade, apesar de serem todos gregos, eles tinham formas de organização diferentes, tá? Eles tinham, vou repetir, eles tinham culturas semelhantes. A mesma cultura, na verdade, nem semelhante, era igual à questão cultural, né? Com algumas modificações. Mas o modelo político, o modelo social, o modelo econômico variava bastante. A gente sempre pega Esparta e Atenas porque são os ícones da Grécia Antiga, mas existiram outras cidades-estados tão poderosas quanto essas duas. A gente só vai fazer um recorte porque é o mais conhecido, tá? Inclusive, existem muitos filmes que retratam tanto Atenas quanto Esparta, tá? Esses filmes eu até passo para vocês mais para o finalzinho, como uma forma de ampliar o conhecimento de vocês, né? Porque os filmes, a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre toda a parte do filme é fiel à história e outros é completamente fantasioso, tá? Vou voltar lá no caderno do aluno. Bom, enfim, galera, o nosso plantão era a apresentação dessas atividades, tá? Nos próximos plantões, eu passo outras atividades, ou, conforme for o caso, a gente faz uma correção, faz um feedback, tá? Vocês, conforme forem terminando, vão mandando para mim, tá? E logo nós temos mais atividades que eu vou passar para vocês, para semana que vem, é claro, com calma, tá bom? E é isso. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima. Tô com saudade, viu? Agradeço, professor. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, senhor. Você tem uma pergunta? Tchau. Pode fazer. Não, não é pergunta, é só avisando. Eu mandei para você as tarefas lá do... Ah, eu esqueci o nome. Do joguinho lá. Ah, Sabe? tá. Eu também mandei. É assim, deixa eu falar um negócio para vocês antes de falar tchau de novo. É que não dá para ver as atividades que vocês mandam ao mesmo tempo, que nem vocês mandaram ontem, 5 horas da tarde. Não dá para eu ver, por exemplo, 5h15 no mesmo dia. Então, eu tenho momentos do meu horário para fazer esse trabalho de feedback. Então, às vezes, pode demorar até uma semana, mas eu respondo todos, tá bom? Claro, claro. Então, tá bom. Eu tô avisando que eu já mandei. Tá jóia, então, Vitão. Falou para vocês. Até Tchau, mais. professor. Tudo Até. de bom. Um abraço.